Então, pessoal, um tempo atrás aí ficou muito difundido o uso do citrato de clomifeno para terapia de reposição de testosterona, só que isso é errado, tá? Porque ainda não foi liberado para isso e não é uma terapia de reposição porque não é um hormônio. Mas vem sido muito utilizado em pacientes hipogonádicos como uma alternativa à melhoria dessa função gonadal, a melhoria dessa função testicular para produzir testosterona e para melhorar também a função de espermiogênese, né, do aumento de espermatozoide. Em trabalhos recentes, eu posso até disponibilizar o trabalho aqui se alguém quiser, fizeram alguns estudos paralelos, entre eles um duplo cego randomizado, né, de caso controle, com grupos de 256 homens, se não me engano. Desse grupo, eles dividiram, placebo, dividiram um outro grupo com citrato de clomifeno e um outro grupo com testosterona em gel. Eles queriam entender qual que era a eficácia no uso desses dois medicamentos comparado ao placebo, como que aumentaria essa testosterona e após o uso, como ficaria o eixo dos pacientes. Eles perceberam que com a testosterona transdérmica, os pacientes eles referiram mais libido, né? A libido ficou melhor, a testosterona subiu mais rápido, porém, no final, lá para a 16ª semana, né, no endpoint, lá no final do uso do medicamento, eles tiveram o eixo inibido, né? O FSH e o LH ficaram suprimidos, zerados. Enquanto os pacientes que usaram clomifeno tiveram quase a mesma quantidade de testosterona dosada no exame, eles usaram de 12,5 a 25 miligramas por semana, 2 a 3 vezes por semana, até 4 vezes por semana, e eles relataram que o aumento acima de 4 vezes não teve diferença na quantidade de testosterona dosada nesse grupo de pacientes, e que chegou ali uma média de 400, 600 nanogramas por decilitro nessa dosagem. E o que eles perceberam? Que aumentou muito, né? Alguns casos... Caramba. Em alguns casos, até 50% a produção de espermatozoide. E que depois que deixaram de utilizar o clomifeno, a produção não ficou inibida, né? Ela baixou um pouco, mas o FSH e o LH eles continuaram ali estáveis, a espermiogênese continuou estável, a testosterona ainda ficou em níveis um pouquinho maior ali do que o início deles. Tá? E o que seria esse citrato de clomifeno, clomídio ou até mesmo o Indux, que é o nome comercial? Ele é um SERM, é um modulador seletivo do receptor estrogênico. Ele tem um papel parcialmente agonista desse receptor, e tudo que modula o estrogênio tem uma capacidade de secretar FSH e LH pela pituitária, né, pela hipófise, a mais. Então ele vai na hipófise, né, ele modula os receptores ali e faz com que haja uma secreção maior da folículo estimulante e da luteizante. Consequentemente, as células de Leydig em sartório do testículo elas são mais estimuladas. Com isso você tem mais produção de testosterona e mais produção de espermatozoide. Só que tem um problema, se você, pequeno gafanhoto, nunca usou nada e decide usar, realmente sua produção vai aumentar muito. Porém, em 2 a 3 meses, dependendo da miligramagem que você for usar, que eu não vou falar aqui agora, porque senão isso aqui vira uma prescrição, você pode também induzir que aquela testosterona que o seu corpo está produzindo, ela começa a converter em estrogênio. E essa conversão em estrogênio, o estrogênio tem um caráter inibitório, digamos, né? Ele consegue inibir o eixo hormonal, então você faz com que você comece a diminuir o FSH por retroalimentação negativa de uma aromatização de testosterona por estrogênio. Então seria interessante você fazer um exame no laboratório, entender qual que é o seu nível de estrogênio e entender também que quanto maior o seu percentual de gordura, maior vai ser a sua aromatização. E também entender que se você faz dietas ricas em carboidrato, você pode aumentar a sensibilidade dessa enzima a converter o hormônio. É muito comum alguns pacientes experimentarem, depois que fura a dieta, aumenta a insulina, eles sentirem uma ginecomastia, né, por terem furado a dieta. Tá? Isso é bem comum. Então, assim, às cegas, até comprimido que não inibe o eixo, você pode ter esse eixo inibido por uma desordem que você mesmo está causando dentro dos seus hormônios. E assim, lógico, é uma desordem muito menos agressiva e muito mais tranquilo você organizar e tratar do que se fosse injetável, por exemplo. Então, hoje, eu acho que o mais... eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui para mim não te induzir a usar, tá? Tranquilo seria você que nunca usou nada procurar um profissional, e esse profissional pode estar me assistindo aqui, estude um pouquinho, dê uma lida, o clomifeno seria uma boa saída, uma boa alternativa, tá? Para a molecada aí hoje, que não tem jeito, tá? Na academia existem dois públicos,
o público que está usando hormônio e o que vai usar. O que não usou não existe. Você chega na academia hoje, queira qualquer tipo de conselho, queira sim ou não, isso está acontecendo, está muito difundido. O problema não está no médico, o problema está nos influencers aí que bota aí o link, o arrasta para cima, que era arrasta para cima, né? Tá o problema da galera que é patrocinado por laboratório underground, que bota link no Instagram. Esse é o problema, não é o problema o que a gente está fazendo. Mas infelizmente alguém tem que pagar o pato, né? Acaba caindo numa classe que é regulamentada. Mas enfim, eu estou tentando fazer meu trabalho aqui e ajudar vocês. Então existe sim para você que tem aí 18, 19, 20 anos, 21 anos, antes de pensar usar qualquer coisa, existem alternativas menos agressivas e que dá resultado, tá? E outra, você nem treina direito, não faz dieta, né? Não faz nada direito, procure fazer isso direito e conversar com o seu médico de cabeceira aí. O que acha de usar um citrato de clomifeno, né? Dá para usar? Eu tenho condições de usar? 2 efeitos colaterais importantes nesse sentido. Primeiro, pode acontecer essa questão do estrogênio. 3. Se você tem depressão, por exemplo, é bom ficar longe do citrato de clomifeno, tá? Até mesmo por ele ser um receptor, por ele ser um modulador seletivo do receptor estrogênico e trabalhar de uma forma antagonista ali, né? E ser um antiestrogênico, ele pode mexer um pouquinho com a sua cabeça. Se você usa carbonato de lítio e tem transtorno bipolar, ele pode também interferir aí na eliminação do carbonato de lítio. Se você tem alguma disfunção hepática, ele pode também piorar essa disfunção hepática, porque ele é metabolizado no fígado. Então, não é porque é um medicamento que é vendido sem receita, que não vai dar, ele pode dar problema. Ou seja, é importante conhecer a história pregressa, é importante conhecer seu antecedente patológico pessoal, tá? E até familiar, antes de qualquer medicamento. Eu deixei lá no meu Instagram, até está nos destaques, está para pacientes. Ali tem falando sobre exames, ali tem falando o tipo de exame que eu costumo pedir, e ali tem explicando sobre exames de imagem também. Você que está aqui no YouTube e não me segue no Instagram, segue lá, que lá eu deixo bem explicado e é algo que vai ajudar você nessa sua empreitada, digamos assim, do meio fitness, tá bom? Entenderam como é que você faz um ciclo para aumentar sua testosterona sem usar testosterona? É mais ou menos assim. Se você for um pouco mais curioso, você coloca aí, começa a estudar e vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Tá? Infelizmente a gente é um pouco limitado, mas eu espero ter esclarecido para vocês e explicado para vocês que sim, dá resultado. E outro, o resultado também é limitado, tá? Você pode usar de uma forma extremadamente correta, com tudo que tem que usar. Vai chegar um momento que aquele efeito que ele fez, ele vai parar de fazer, tá bom? Porque nada mais é que um estímulo, não é droga de fora, não é testosterona sintética. Aquele é um estímulo a nível de receptor, a nível de glândula pituitária. Nada mais que isso, tá bom? E cuidado, todo medicamento, ele é um ato médico, ele é uma prescrição médica. E se você tem dúvida, vá ao médico. Até a próxima. Clique em curtir, em compartilhar e deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Valeu!